Um equipamento de bungee jump está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica deste elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa somada à do equipamento de proteção a ela conectado seja de 120 kg. Ele deu as alternativas, então você para agora esse momentinho, os 10 segundos de vinheta, para você curtir então esse vídeo, se inscrever lá no nosso canal e continuar acompanhando as nossas resoluções de sempre aí. Então depois da vinheta, resolução. Então a primeira coisa que você precisa fazer é identificar do que é essa questão. E a FUVEST trouxe pra gente agora uma questão então de conservação de energia. E sabendo então que é uma questão de conservação de energia, a gente precisa entender quais são todos os passos que acontecem com esse salto de bungee jump. Então vamos discutir agora com calma quais são todos os passos, enumerar tudo e depois resolver a questão da melhor maneira possível, de uma forma organizada. Para entender então o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender que assim que essa pessoa salta, ela desce por uma altura de 10 metros em queda livre. E essa queda livre ela é dada porque a mola do bungee jump ainda não está sendo forçada, ela não está sendo distendida, porque o enunciado fala pra gente que existe uma altura de 10 metros aqui, e essa altura, enquanto a pessoa está caindo em queda livre, a mola ainda não está estendida, porque o comprimento inicial L0 da mola é 10, ou seja, por 10 metros a pessoa cai em queda livre. Depois desse momento que eu vou chamar de ponto A pessoa continua caindo aqui com uma certa velocidade, só que a partir daqui essa mola começa a distender. E essa mola distende, e para que esse salto seja um salto seguro, a pessoa não pode bater com a cabeça no chão. Para ela não bater com a cabeça no chão, a gente vai considerar que existe uma situação limite aqui, que é uma situação na qual essa pessoa para imediatamente antes aqui de bater com a cabeça no chão. Ou seja, a gente vai dizer que existe uma velocidade v igual a 0 nesse ponto e que a mola ela foi distendida um total aproximado aí de 20 metros. Por que o Taif então fala que é um total aproximado? Porque a gente vai considerar que ela vai distender um tiquinho menos que 20 metros, porque a pessoa não pode bater com a cabeça, então, aí no chão. Então ela vai distender praticamente tudo isso, porque a FUVEST pediu pra gente desconsiderar o tamanho da pessoa. Então eu posso dizer que a pontinha aqui, que cai exatos 30 metros, é a ponta da cabeça da pessoa ou a ponta da corda, tanto faz, porque o tamanho da pessoa é desprezível nessa questão. Então este último ponto, ponto base aqui, eu vou chamar de ponto B, é a base do meu problema, é o chão aqui da minha questão. Então para isso eu posso assumir que o meu referencial, ele vai considerar como a superfície da minha ponte sendo o meu referencial igual a 0 e que eu vou considerar tudo que for positivo como sendo coisas apontadas para baixo, ou seja, tudo que está para baixo aqui nessa direção, nesse sentido, na verdade, vai ser positivo. Vou continuar anotando os dados importantes que ele deu na questão, e outro dado importante que ele deu é o dado de massa, que vale 120 kg. Também nos deu a altura total da ponte, que já está escrito e já foi utilizado, e o que ele quer saber na questão então é qual é o K que faz com que esse salto seja seguro, ou seja, qual é a constante elástica dessa mola. E para fazer isso a gente tem que entender que existe então aqui uma conservação de energia, como eu já tinha dito. Essa conservação de energia, como a energia é conservada, ela pode ser feita entre quaisquer dois pontos dessa trajetória. E para nós, os dois pontos mais tranquilos de fazer a conta, ou mais rápidos de fazer essa conta, são os pontos inicial e final dessa questão. Por que esses são os melhores pontos? Porque a gente tem informações, ou todas as informações sobre o momento inicial, e a gente também tem todas as informações sobre esse momento final. Vamos estruturar então essa ideia aqui. O momento inicial eu vou chamar de ponto zero, então eu posso dizer que, como a energia é conservada, energia mecânica no ponto zero tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Taif, qual que é a energia mecânica no ponto zero? Você pode pensar que aqui no ponto zero existe uma energia cinética e pode também pensar que existe uma energia potencial, mas você deve logo perceber que a energia cinética nesse momento tem que ser igual a zero, porque a velocidade inicial tem que ser zero. E Taif, por que a velocidade inicial tem que ser zero? Porque esse cara tem que partir do repouso. No salto do bungee jump, você tem que considerar que o corpo ele se joga, ele se solta da parte de cima da ponte, portanto, velocidade inicial é zero. Então eu posso chamar isso daqui de zero e cortar a energia cinética inicial da minha questão. Também posso considerar que existe energia potencial, mas tenho que perceber que energia potencial é zero, porque o meu referencial é zero neste momento. Então energia potencial é zero e eu posso cortar. E o outro lado da equação tem energia mecânica no ponto B. Ponto B é o ponto mais baixo dessa trajetória. Então o que a gente
gente tem de energia no total aqui? Olha só, a gente tem uma energia devido à altura que esse corpo caiu, portanto, uma energia potencial gravitacional no ponto B. E também existe uma energia que está acumulada na distorção ou na distensão dessa mola, que essa mola distendeu por um total de 20 metros, portanto, tem energia potencial elástica acumulada na mola, no ponto B aí também. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado que a energia potencial gravitacional no ponto B, a gente tem que lembrar que é uma energia negativa, porque a energia potencial gravitacional é menos o valor do trabalho da força gravitacional. Como o corpo cai e o referencial é positivo para baixo, esse corpo ele cai a favor da gravidade, ou seja, a força gravitacional, o trabalho da força gravitacional é positivo para baixo. Portanto, a energia potencial gravitacional é negativa para baixo, porque é menos o trabalho da força gravitacional. Se ela é negativa desse lado, eu posso passar a energia potencial gravitacional como positiva para o outro lado e escrever isso como mgh aqui, positivo do lado de cá. Isso igual a energia potencial elástica do corpo no ponto B, e no ponto B a gente tem uma constante K, porque a mola está distendida, e uma elongação da mola, que é o comprimento total de 30 metros menos o comprimento inicial de 10 metros da mola aqui, né? Já que a fórmula é kx² sobre 2. Então, o que a gente tem é uma distensão total da mola de 20 metros, eu posso elevar isso ao quadrado sobre 2. Substituindo todos os valores aqui, olha só. Substituindo então todos os valores, a gente tem a massa como 120, a gravidade como sendo 10 e a altura como sendo a altura total de queda aqui, que foi 30. E tem que ter muito cuidado na hora dessa substituição, porque o 30 daqui é diferente do 20 daqui. Então sobrou somente o K aqui nessa equação pra gente encontrar. Fazendo então 120 vezes 10, isso vai dar 1.200, vezes 3 dá 3.600, com mais um zero, 36.000. Esse 36.000 multiplicado pelo 2 que vem pra cá dá 72.000 aqui. Isso vai ser igual a K vezes 400. Posso cortar dois zeros com dois zeros, de modo que nós encontramos então o K como sendo 720 dividido por 4, que dá exatamente 180 Newton por metro. Ou seja, a FUVEST quer que você perceba que no limiar da pessoa a bater no chão aqui no salto de bungee jump, a constante elástica vale 180. Então qualquer valor de constante elástica maior que esse é um valor seguro de constante. Portanto, este é o valor mínimo da constante elástica e faz com que a nossa questão termine na alternativa E aí da FUVEST. Bom, a questão boa de conservação de energia é uma questão que te faz pensar que você tem que fazer vários passos de conservação, mas se você estiver bastante acostumado a traçar o seu referencial e lembrar que todos os pontos garantem a conservação de energia, né? Já que a FUVEST falou que não tinha dissipação, se você lembrar de tudo isso, você consegue fazer entre o ponto inicial e entre o ponto final diretamente e matar essa questão achando a alternativa E somente com uma equação de conservação de energia. Questão boa da FUVEST é uma questão clássica. Todo ano a gente tem uma questão de conservação de energia aí. Então, se você estava acostumado em fazer as resoluções dos anos anteriores, acho que você não teria tantos problemas assim com essa questão. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal e avisar para todo mundo aí das nossas resoluções. E tchau!